Israel atacou o Hospital Al-Ali, na cidade de Gaza, numa altura em que se intensificam os bombardeamentos sobre todo o enclave. Uma investida que obrigou à evacuação da unidade de saúde durante a madrugada, tendo morrido uma pessoa que se encontrava hospitalizada, já que os médicos não conseguiram prestar cuidados urgentes na sequência do ataque. As autoridades de saúde locais informaram ainda que o bombardeamento destruiu várias secções do hospital, nomeadamente os serviços de urgência. Israel tem frequentemente visado os hospitais da faixa de Gaza durante a sua campanha no terreno, acusando o Hamas de os utilizar para fins militares. O ataque ocorreu horas depois de um ministro da Defesa israelita ter dito que a atividade militar se iria expandir rapidamente em Gaza e que os cidadãos teriam de abandonar as zonas de combate. Os palestinianos na cidade de Gaza enfrentam mais uma vez a deslocação depois de o exército israelita ter dado ordens de evacuação antes das operações militares contra o Hamas. Muitos enfrentam a opção de escolher ficar, apesar do perigo ou mais uma vez serem forçados a abandonar as suas casas. يعني أنا بنزح لي يمكن هلقيته فوق ال10 15 مرة، مرة نزحت 3 مرات في ليلة واحدة. إيش اللي مسوينه إحنا في هالدنيا هذا عشان هيك يصير فينا؟ كله مدنيين في مدنيين، يعني كله أطفال ونساء قاعدة بتجري. وين يروحوا؟ يا علماء الدين المسلمين قاعدة بتموت هان، ارحمونا يا عم من شان الله يا عمي. طلع بدأ مليار مرة نزحنا من هنا، مليار مرة مش عارفين وين نروح. اسأل العالم كلها بتقول لك مش عارفة وين نروح. Israel iniciou uma grande campanha de bombardeamento em Gaza depois do cessar-fogo com o Hamas ter caído no mês passado. O exército israelita está a tomar território numa tentativa do que diz ser obrigar o Hamas a libertar mais reféns. Pelo menos 34 pessoas foram mortas e 117 ficaram feridas após o ataque russo na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia. Foram lançados 2 mísseis balísticos perto da universidade e do centro de congressos. Удар прийшовся просто по центру міста у вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке. Pelo menos 2 crianças foram mortas nos ataques e 15 ficaram feridas. Segundo o presidente ucraniano, entre os feridos há uma menina nascida este ano. Volodymyr Zelensky pede aos aliados uma resposta firme contra Moscou. Тільки тиском, тільки рішучими діями це можна змінити. Кожна російська балістика, кожна крилата ракета, всі російські шахеди, всі керовані бомби б'ють не тільки по наших людях, по наших громадах, але й по дипломатії, по політиці кожного, хто дійсно намагається все це завершити. É a segunda ofensiva russa em grande escala contra a Ucrânia em pouco mais de uma semana. No passado dia 4 de abril, um ataque em Kryvyi, cidade natal de Zelensky, matou 20 pessoas, incluindo 9 crianças. A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os smartphones e os computadores foram excluídos das tarifas globais lançadas pelo presidente da América. Num aviso partilhado pela alfândega das fronteiras dos Estados Unidos, a isenção também se aplica às tarifas de 145% impostas às importações chinesas e inclui outros dispositivos e componentes eletrónicos, como semicondutores, células solares e cartões de memória. Os direitos aduaneiros teriam um grande impacto nos gigantes tecnológicos americanos, como a Apple, que tem 90% da sua produção e montagem do iPhone na China. A nova isenção aplica-se aos produtos que entraram nos Estados Unidos ou foram retirados dos armazéns a partir de 5 de abril. As autoridades espanholas anunciaram o desmantelamento de uma organização de tráfico de seres humanos que introduzia clandestinamente migrantes marroquinos em Espanha e noutros países da União Europeia.
Cada travessia custava 3.000 euros por pessoa, com os migrantes a serem levados primeiramente para a Roménia, antes de serem encaminhados para a Espanha por via terrestre. 4 pessoas foram detidas na cidade de Cartagena durante uma rusga que teve lugar nos últimos dias. A comemoração de Daniel Noboa e dos apoiantes, depois de ter sido reeleito presidente do Equador. Noboa ganhou as eleições com 56% dos votos. Uma vitória expressiva que não convenceu a oposição. Luísa Gonzalez, a principal opositora de Noboa, fala em fraude eleitoral e exige uma recontagem dos votos. Estas eleições foram marcadas pela criminalidade, que é uma das principais preocupações dos equatorianos. Noboa tem aplicado medidas duras contra o crime. Um grande comício da oposição húngara em Budapeste, uma tentativa de mobilizar os eleitores numa altura em que o TISA, o principal partido da oposição, sobe cada vez mais nas sondagens. Os eleitores vieram ouvir Peter Mayer, o líder do TISA, e neste momento o político mais bem posicionado para ganhar as eleições, Viktor Orbán, no próximo ano. Rendbe tesszük végre a közös ügyeinket. Hazánk, Magyarország újra büszke és megbízható szövetségese lesz a NATO-nak. Magyarország újra teljes jogú tagja lesz az Európai Uniónak. Todas as críticas de Mayer foram dirigidas a Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro que está no governo desde 2010. Mayer diz que depois de Orbán é preciso começar do zero. Ezt a rendszert nem lehet megreformálni, nem lehet kijavítani, nem lehet jobbá tenni. Ezt a rendszert csak leváltani lehet. És mi ezt fogjuk tenni. Törvényesen, demokratikusan, de eltökélten leváltjuk. Estes apoiantes acreditam que nas próximas eleições a oposição vai ganhar. Hát, hogy Magyar Pétert megválasztjuk, és Orbán Viktor megbűnhődik a rengeteg lopásért, amit tett az országban. Hiszel ebben? Nagyon. Én hittem 2022-ben is, most még jobban hiszek. Változás szelét lehet érezni, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi a helyzet. Para já, as últimas sondagens são favoráveis à oposição, com Mayer ligeiramente à frente de Orbán em termos de popularidade. As eleições legislativas vão ocorrer no próximo ano, mas ainda não foram marcadas. Dezenas de milhares de polacos conservadores viajaram de todo o país para participarem num comício em Varsóvia. O comício foi realizado para comemorar o aniversário de 1 milénio da coroação do primeiro rei do país. Os participantes dançaram a polonese em trajes históricos, cantaram o hino nacional e entoaram slogans de apoio a um candidato conservador que concorre às eleições presidenciais do próximo mês. A marcha foi apoiada pelo Partido da Lei e da Justiça, cujo candidato Karol Nawrocki enfrenta o candidato liberal, o presidente da Câmara de Varsóvia, Rafael Trzaskowski. Os organizadores afirmam que 100.000 pessoas participaram na manifestação, enquanto a Câmara Municipal, dirigida por Trzaskowski, estima a assistência em 20.000 pessoas. O comício acontece numa altura em que o Partido da Lei e da Justiça procura angariar apoio para Nawrocki, que está a ficar para trás nas sondagens. Até agora, Trzaskowski tem liderado as sondagens, prevendo-se que obtenha cerca de 30% dos votos, enquanto que o seu opositor está a pouco mais de 20%. As eleições presidenciais realizar-se-ão no dia 18 de maio. Se nenhum candidato ultrapassar o limiar exigido de 50%, está prevista uma segunda volta, 15 dias mais tarde, entre os dois primeiros candidatos. Está inaugurada oficialmente a Expo 2025 em Osaka. Mais de 10.000 pessoas estiveram na cerimónia de abertura. É o regresso do evento à terceira maior cidade do Japão, que já o tinha acolhido em 1970. Na altura foram estabelecidos recordes de participação que se mantiveram durante décadas até serem batidos pela Expo de Xangai em 2010. 55年ぶりの万博大阪のそれは楽しみですよ。 Os organizadores esperam cerca de 28 milhões de visitantes até meados de outubro. Ainda assim, o arranque não foi promissor.
Foram vendidos de forma antecipada 9 milhões de bilhetes, um registro abaixo do objetivo inicial de 14 milhões. Participam 158 países. No recinto há 80 pavilhões, um deles é de Portugal. Just seeing what the other countries have to offer. We're interested, we're going for our first pavilion actually is the Blue Ocean Dome one, so we're quite interested in ocean sustainability, especially this one, he loves the ocean. A Expo Osaka coloca o foco na inteligência artificial e na tecnologia espacial. Acontece num mundo em turbulência, com as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, além das guerras em Gaza e na Ucrânia. O Japão espera que o evento possa contribuir para resolver as crises internacionais. A principal empresa baleeira da Islândia informou que não vai caçar esta época. Será já o segundo ano consecutivo em que a Kvalur não participará nesta prática, que prevê a caça e o abate de baleias com vista a extrair a sua carne para fins comerciais. Isto depois de, no ano passado, as autorizações de caça terem sido emitidas apenas um dia antes do início da época, obrigando a empresa a ficar de fora. Em 2025, segundo o diretor executivo, a Kvalur também não irá caçar, desta vez devido às condições económicas globais e à diminuição da procura. Já que a empresa vende a maior parte dos seus produtos ao Japão, que se debate com uma crise económica e com o aumento do custo de vida. Atualmente, a caça à baleia só é permitida em 3 países, Islândia, Noruega e Japão. No primeiro destes, a época começa em meados de junho e prolonga-se até setembro.